Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas deputados, deputadas, todo o povo capixaba, muito bom dia. Eu venho a essa tribuna para poder lamentar em não ver aprovado na peça orçamentária do governo do Estado para 2018 um recurso específico e exclusivo, deputado Padre Honório, para a construção do projeto do novo Hospital Roberto Anísio Silvares em São Mateus. Eu fiz movimento e venho fazendo movimentos há um mês, mostrando, fui no Hospital Roberto Anísio Silvares, tive o cuidado e o zelo de fotografar, de fazer imagens das condições ruins que se encontram, das péssimas condições que se encontram a estrutura do Roberto Anísio Silvares. Um hospital de mais de 30 anos, um hospital de campanha, um hospital de pré-moldado, de compensado, uma estrutura de alumínio com compensado, e grande parte daquela construção de mais de 30 anos ainda permanece a mesma, portanto, muito deteriorada, com muito mofo, com muito cupim, com barata, em grande parte da estrutura. Filmei, mostrei inúmeras vezes os vídeos do Hospital Roberto Anísio Silvares. Então eu gostaria muito de ter sido contemplado com a reivindicação não somente do deputado Freitas, mas ter sido contemplado com o que mais acalenta a sociedade do norte, do extremo norte e de grande parte do noroeste, que cai no Roberto Silvares. A grande maioria das demandas na área da saúde naquela região vai sobrecarregar o Roberto Anísio Silvares. Nós temos profissionais extraordinários, nós temos os especialistas médicos de praticamente todas as especialidades, grandes profissionais, mas que não têm nenhuma condição da parte estrutural daquele hospital para prestar o serviço na capacidade que lhe é peculiar pela sua profissão. Então o que precisa mudar é a estrutura do Hospital Roberto Anísio Silvares. E eu venho martelando em ferro frio daqui. Por quê? Porque do meu ponto de vista precisa de um recurso específico, exclusivo para aquela finalidade. E aí foi apresentado hoje que no orçamento, na peça orçamentária de quase 17 bilhões para tudo nesse estado, que lá tem rubrica que pode ser usado para isso. Ora, que pode ser usado para isso, eu estou cansado de saber que tem. Agora eu quero ver usar para isso, e que se conseguíssemos aqui colocar o recurso de 10 milhões como eu pedi, para que a gente pudesse começar a alimentar uma expectativa de que vai fazer o projeto do novo Roberto Silvares, e fazendo o projeto automaticamente alimenta essa expectativa de que a partir do projeto nós vamos construir um novo Roberto Silvares, e parar de fazer puxadinho, vai fazer mais um puxadinho, vai fazer mais um remendo e etc. E quando chega o paciente traumatizado, o despacho é cadastrando o paciente na central de vagas para transferir ele para Vitória e esperar 24, 48, 72 horas para transferir ele, quiçá transferir ele para o cemitério, quando na maioria das vezes é transferir para o cemitério, porque não tem estrutura, e o médico diz na ficha do paciente transferindo para a central que não tem condição para poder fazer determinada cirurgia, porque a estrutura do centro cirúrgico não oferece condições para isso. E aí, se tem o recurso exclusivo no orçamento, automaticamente só não vai usar ele se quiser fazer um remanejamento. E aí nós vamos brigar muito se colocar um recurso para o projeto do novo Roberto Silvares e tentar remanejá-lo. Eu não acredito que chegaria a esse absurdo. Então a minha luta é no sentido de que pudesse colocar uma emenda no orçamento, uma emenda de 10 milhões de reais, para que a gente pudesse
fazer o projeto do novo Roberto Silvares em São Mateus. Essa luta não vai parar aqui, porque se não tiver prioridade exclusiva, se não tiver prioridade absoluta em tratar a saúde de aproximadamente 400 mil habitantes do norte, do extremo norte e do noroeste, não tem razão para eu estar aqui. Eu acredito na política, eu acredito nos representantes da sociedade como um todo, mas em qualquer situação da vida da gente precisa de ter prioridade, precisa de ter planejamento. E eu estabeleci como planejamento que o meu mandato voltaria as atenções para a saúde, para a agricultura, e voltando as atenções para a saúde, eu não posso mais ficar alheio à necessidade de reconstrução do Roberto Anísio Silvares. Não tem uma unidade hospitalar do Estado pior, em condições piores do que as do Roberto Silvares, não tem. Vi aqui debater esse projeto de alugar um imóvel em Colatina e pagar 320 mil reais por mês de aluguel para uma nova estrutura do Silvio Avidos. Eu até sei que o Silvio Avidos precisa de ampliar, mas as estruturas do Hospital Silvio Avidos em Colatina são estruturas de alvenaria. Todas elas, ou quase todas elas, passaram por reformas estruturantes, no seu centro cirúrgico, no pronto-socorro, nas UTIs, enquanto que o Hospital Roberto Anísio Silvares é um hospital de pré-moldado, de compensado, uma estrutura de alumínio com compensado de MDF, de mais de 30 anos, hospital de campanha que todos nós sabemos, e aqui não é um ou dois deputados que muito frequentemente liga pedindo para ter UTI, para ter transferência, e eu precisava de 10 assinaturas para dar destaque na nossa emenda que foi negada na Comissão de Finanças, e uma vez negada na Comissão de Finanças, precisava de ser destaque para a gente votar o destaque. E eu quero agradecer penhoradamente os 8 parlamentares que assinaram esse pedido de destaque. Muito obrigado os 8. O primeiro fui eu que apresentei o pedido de destaque. Depois o Bruno Lamas, meu colega de bancada. Depois o Teodorico Ferraço, deputado decano, que luta tanto pela saúde também. Depois o deputado Sérgio Majeski, muito obrigado por ter assinado esse destaque. O deputado da Vitória, de Colatina, que assinou o nosso destaque. Muito obrigado o deputado Enivaldo, que sabe muito bem dessa dificuldade lá de Barra de São Francisco, onde que está o Hospital Santa Rita de Cássia, que transfere para o Roberto Silvares quando precisa. Muito obrigado, deputado Enivaldo dos Anjos. Muito obrigado, deputado Euclério Sampaio, que assinou o nosso destaque. E muito obrigado, deputado doutor Hércules. Doutor Hércules, que foi um incansável comigo quando cheguei aqui, numa luta na Comissão de Saúde para que São Mateus pudesse ter uma base de uma clínica de hemodiálise. Lutou comigo e sabe da nossa luta. Foi em São Mateus, fez audiência pública e nós conquistamos naquela ocasião. O governador Paulo Artung era o governador naquela ocasião. E eu quero acreditar que a mesma sensibilidade que ele teve naquela ocasião, que ele volta a ter com o Hospital Roberto Anísio Silvares. Muito obrigado aos colegas que assinaram comigo esse pedido de destaque. O que eu tinha expectativa era de que tivesse um recurso exclusivo para o projeto de reconstrução do Roberto Anísio Silvares. Eu acredito em lutas, eu acredito quando a gente estabelece luta, é determinado para a luta com o objetivo de alcançar o que se alcança, a gente chega onde a gente precisa chegar. Então eu quero nesse momento dizer para a sociedade de São Mateus e do Norte, a luta não será em vão, não está perdido, até porque eu continuo acreditando muito nessa Assembleia Legislativa, deputados que lutam juntos, e eles estão sensíveis com a minha demanda, estão sensíveis com o que eu estou reivindicando. A maioria deles conhece as estruturas do Roberto Anísio Silvares e vão me ajudar. Se não puderam me ajudar agora, vão me ajudar em outra situação, durante o ano, de reivindicar
que parte desse recurso do orçamento seja para construir o projeto do novo Roberto Silvares, seja para construir, não dá mais para esperar, não dá mais para esperar. E a gente vê tendo 1 bilhão de superávit, e a gente viver a situação que a gente vive em São Mateus, num hospital do Estado, e sendo do Estado, o Estado precisa de ver que tem que fazer um investimento e priorizar a população que tanto precisa daquele hospital. Muito obrigado pela oportunidade, e eu vou continuar voltando daqui, porque é daqui que a minha voz ecoa. Eu vou continuar voltando aqui e pedindo encarecidamente sensibilidade para com a situação do Hospital Roberto Silvares. Tenho dito, muito obrigado.